Fala galera, e aí, beleza? Estado Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, Bahia de férias, né? Então, Bahia de férias, enquanto não começam a pré-temporada e os primeiros jogos de 2024, nós vamos aqui, ó, fazendo uma retrospectiva e analisando os números de 2023. Nós já falamos aí, né, dos jogadores cujos contratos se encerram em 2023 e a gente já deu a nossa opinião de quem deve ficar. No dia de hoje, nós vamos falar sobre os números do Bahia. O Bahia que teve esse 2023 ruim, né? Então, não foi pior porque o Bahia não foi rebaixado, mas o Bahia não atendeu às expectativas, né? Não atendeu ao que a gente pensava. Antes da gente olhar os números do Bahia, aquele nosso jabazinho básico que já está passando aqui, ó. Se você não é inscrito, aproveite antes da gente começar a falar um pouco o nosso conteúdo do dia, você já se inscreve no nosso canal. Se você já é inscrito, dê essa moral aí, ative o sininho das notificações, né? E, claro, se esse conteúdo você achar que é importante e relevante para outras pessoas, compartilhe com geral, compartilhe com todo mundo que você acha que é importante, porque isso aí ajuda a manter o nosso nível lá em cima. E o que é que nós estamos querendo? Levar boas notícias para você e, antes de mais nada, também queremos chegar aos 5.000 inscritos e aí a gente depende de você, que é o frequentador do canal, que não deu aquela moral ainda, mas a gente sabe que vai dar essa moral. Então ajude a gente aí e faça a gente crescer o nosso canal. Valeu? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar os números do Bahia em 2023. Eu fiz um compilado aí das informações que o GE, né, que o Globo Esporte, eles publicaram sobre o Bahia. E aí joguei aqui, né, botar aqui para a gente conversar. No início do ano, né, final de 2022, início de 2023, nós começamos a falar do planejamento para 2023. A estimativa era que a quantidade máxima de jogos do Bahia chegasse a 75 jogos. Então, a previsão era que, se o Bahia chegasse a todas as finais, né, Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, isso daria um total de 75 jogos. Né? Então, já coloquei aí na tela para vocês a quantidade de jogos mínimos e máximos, né? Lembrando que no Campeonato Brasileiro, o Bahia jogou as 38 rodadas, então fez 38 jogos. Na Copa do Brasil, porém, como ele é por fases, então o Bahia foi eliminado nas quartas de final contra o Grêmio no jogo de volta, né? Então aí nós temos o total, né? Campeonato Baiano, 13 jogos, o Bahia fez os 13 jogos. Infelizmente, na Copa do Nordeste, que o Bahia faria o mínimo de 8 jogos e o máximo de 12, o Bahia acabou tropeçando no mínimo de 8 jogos. Na Copa do Brasil, o Bahia não foi até as últimas fases. Salvo engano, o Bahia fez acho que 8 jogos. Beleza? Então o Bahia passou da primeira fase, passou da segunda, aí foi nos 3 mata-matas, e de volta, e de volta, e de volta, a gente acabou caindo contra a equipe do Grêmio. Certo? Dessa forma, dos 75 jogos, sobraram isso aí, ó. Tá aqui na tela. O total de 67 jogos. O Bahia jogou aí 67 jogos com um aproveitamento global de 48%. Desses 48%, o Bahia fez 59%, né? Ou 32 partidas das 67 o Bahia jogou em casa. Dessas 32 partidas que o Bahia jogou em casa, o Bahia tem 16 triunfos, 9 empates e 7 derrotas, né? Com isso, o Bahia teve um aproveitamento de
59%. Agora, como visitante, o Bahia jogou 35 vezes, foram 17 derrotas, 7 empates e apenas 11 triunfos. Isso dá um aproveitamento de 38%. Então, por essa retrospectiva como visitante, a gente consegue ver por que o Bahia teve uma performance ruim, né, em 2023. Se o Bahia tivesse um aproveitamento aí um pouquinho abaixo do que ele tem de aproveitamento em casa, então o Bahia poderia ter estado numa situação melhor. Um aproveitamento de 38% fora de casa, né, deixou o Bahia na situação que ele estava. Então, é importante aí, né, a gente ver esses números para a gente lembrar que em 2024 o Bahia precisa melhorar, sobretudo o desempenho fora de casa, né? Então, se o Bahia conseguir aí chegar a uns 50% fora de casa, ou seja, beliscar mais pontinhos, eventualmente o Bahia vai chegar mais longe do que o que ele já foi, né? Então, em casa também, 59% é mais ou menos. Se o Bahia conseguir elevar, a gente chega um pouquinho mais longe, né? Desses números aí, ó, nós temos ainda também a quantidade de gols, né? E a quantidade de jogos que o Bahia fez em cada uma das competições. Na temporada 67, nós falamos, no Campeonato Baiano, o Bahia fez 13 jogos, ou seja, todos os jogos previstos. Na Série A, o Bahia fez 38 jogos, todos os jogos previstos também. Aonde é que o Bahia não fez todos os jogos? O Bahia não fez todos os jogos na Copa do Nordeste, e o Bahia na Copa do Nordeste só fez 8 jogos. Então, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, está aí explicado por que o Bahia não conseguiu andar, né? Com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, o Bahia não tinha como seguir em frente. Na Copa do Brasil, o Bahia foi derrotado invicto. Então, o Bahia teve 4 vitórias e 4 empates, perdeu nos pênaltis, né? Então, o Bahia foi eliminado para a equipe do Grêmio nos pênaltis. E na Série A, dos 38 jogos do Bahia, foram 12 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. Então, Bahia fez 50 gols e sofreu 53. Então, a gente olha mais uma vez aqui, né, como os números do Bahia no Brasileirão, eles foram ruins, ó. 18 derrotas. 18 derrotas é um número extremamente ruim, é um número, ou seja, o Bahia perdeu quase a metade do campeonato. Então, dificilmente o Bahia estaria brigando numa posição mais alta. Isso aí é uma das coisas que o Bahia precisa mudar. Se o Bahia quiser ter um bom desempenho em 2024, tem que montar uma boa equipe e para que, como consequência, a gente reduza esse número de derrotas aí, né? Eu acabei não colocando aqui, mas a quantidade de pontos que o Bahia encerrou, né? Já que a gente tem os números da Série A aqui, a quantidade de pontos que o Bahia encerrou, 44 pontos na Série A, né? 22 pontos foram obtidos por Paiva e 22 pontos foram obtidos por Rogério Ceni. Então, metade de cada treinador foi responsável por metade da quantidade de pontos do Bahia, né? Então, 22 para Ceni e 22 para Paiva, com uma pequena diferençazinha básica, né? Uma pequena diferença básica. O Rogério Ceni fez, o Paiva fez 22 pontos em 22 jogos, ou seja, a média de 1 ponto por jogo. O Rogério Ceni não, fez 22 pontos em 16 jogos. Então, o Rogério Ceni ele foi muito mais efetivo, né? Ele obteve uma média muito melhor do que a do Renato Paiva. Então, só para a gente fazer um parêntese aí nesses números. E a gente tem aqui os artilheiros do Bahia, os 3 principais artilheiros do Bahia. Você tem o Everaldo, que jogou 60 partidas. Então, das 67, né, nós estamos falando de 67 partidas do Bahia, o Everaldo jogou 60 partidas e fez 20 gols.
seguido por Biel, que jogou 48 partidas e fez 11 gols. O terceiro aí é o nosso Cauli, com 47 partidas e 10 gols. Cauli que não chegou desde o início, não pegou o Campeonato Baiano, nenhuma parte da Copa do Nordeste, beleza? Então, mais um extratozinho aí, se a gente pegar os 4 campeonatos do Bahia, Baianão, Nordestão, Copa do Brasil e Série A, se você pegar e estratificar um pouquinho mais, está aí na tela para vocês, ó. Os 11 gols do Biel, né? Então foram 3 no Baiano, 3 na Copa do Brasil, 5 na Série A. Everaldo fez gol em todas as competições, então ele fez gol no Baiano, 6, gol no Nordestão, 3, gol na Copa do Brasil, 2, e na Série A fez mais 9 gols. A gente tem aqui o terceiro colocado, o Cauli. Cauli não fez gol no Nordestão, mas tem 3 no Baiano, 3 na Copa do Brasil, 4 na Série A. E na sequência aí nós temos o Jacaré, hein? Jacaré que jogou pouco, mas conseguiu aí 1 gol no Baiano, 2 no Nordeste, 2 na Copa do Brasil e 1 na Série A. Depois nós temos 6 gols de Tassiano e 6 gols de Ademir. Ademir que chegou aí no finalzinho. A gente ainda tem aqui como artilheiro, ó, o Kaique que ainda marcou no Baiano, no Nordestão, e o Rafael Ratão. A lista ela é grande, nós colocamos só os principais aqui, né? Não adiantava colocar todos os gols do Bahia. Mas aqui você tem uma relação importante. Lembrando, Arthur Salles não está mais no Bahia e Kaique já não está no Bahia. Os demais todos seguem aí no Bahia. E alguns poderão até estar em 2024. Beleza? Então, e os garçons aí, né? Nosso garçom número 1, Cauli, com 9 assistências nos 47 jogos, seguidos por Biel, que tem 7 assistências em 48 jogos, Tassiano, com 6 assistências em 35 jogos, e o quarto colocado, o Everaldo, que tem 6 assistências em 60 jogos. Interessante aqui é que o Everaldo, né, ele tem 6 assistências, mas ele é o cara que deveria receber as assistências, né? Então a gente precisava aí que o Everaldo recebesse as assistências. Beleza? Então, esses são os números do Bahia. Esses são os números do nosso tricolor aí em 2023. A gente espera que em 2024 esses números melhorem, né? Então, que a gente consiga chegar ao final de 2024 e dizer para vocês, ó, vocês lembram desses números aqui em 2023? Ó, 2024 o Bahia foi muito melhor, certo? E é isso aí, Bahia em 2023, números. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, deixe os seus comentários. Se você não gostou, deixe suas críticas, deixe suas sugestões para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede. Um abraço e eu já fui, papá!